ancarenses, sejam muito bem-vindos a mais um AncarCast, o seu podcast. E mais uma vez com imagem, porque a gente gosta de aparecer, né? Exatamente. Bom, pessoal, eu sou a Ingrid Carvalho, eu trabalho na área de recursos humanos, mais especificamente com aprendizagem e desenvolvimento. Eu sou uma mulher cis, parda, vascaína, que é o clube do povo, o clube da diversidade. E nada mais interessante trazer esse dado aqui, porque é uma característica muito forte minha, né? E aí, falando um pouco mais sobre as minhas características, eu tô hoje vestindo uma camisa preta, uma calça rosa, eu tenho piercing no septo, uso óculos, tenho um cabelo preto, liso, longo. E essas são algumas das minhas características, Evelyn. E é linda, esqueceu de dizer. Obrigada. Bom, eu sou a Evelyn Pinheiro, trabalho também na área de recursos humanos, à frente de aprendizagem e desenvolvimento junto com a Ingrid. Eu sou uma mulher hétero cis, sou parda, tenho cabelos curtos. Já fui muito mais loura, agora eu estou morena, mas Paulo Abjaldi diz que eu tenho algumas luzes, então é isso. Exatamente. Estou vestindo uma camisa rosa e uma calça preta. E estou aqui ao lado do Paulo Abjaldi e da Marieta. Paulo, se apresenta pra gente. Ai, que delícia estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Imagina. Eu sou Paulo Abjaldi, sou da área de recursos humanos, eu sou homem gay. Hoje eu tô vestindo uma camisa mostarda, uma calça preta, eu uso óculos, eu tenho um cabelo na régua com um topetezinho aqui. E quero agradecer de verdade pelo convite. Eu acho que vai ser um momento de a gente trocar bastante aqui de um pouco que a gente está fazendo na área de cultura e clima em relação à diversidade e inclusão. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Marieta, tenho 24 anos, também faço parte da área de RH, dentro do time de Cultura e Clima. Tô muito contente de estar aqui com vocês hoje, eu realmente estou muito feliz, eu acho que não dá nem pra esconder. Eu tô vestindo uma basezinha preta, base eu digo calça, blusa e um kimonozinho florido, tô bem bonita, diga-se de passagem. Pra contemplar, né, gente, meus colegas que estão participando aqui comigo hoje, eu tinha que estar com uma beleza no nível, então tô muito empolgada. E a gente não poderia falar de diversidade sem fazer a nossa autodeclaração, não é mesmo? Exatamente. Obrigada, foi magnífico vocês terem trazido esse momento, assim, foi muito legal. Que bom. Verdade. Bom, pessoal, como eu falei, a gente vai contar um pouquinho dessa história, né, de diversidade e inclusão no mundo, no mercado de trabalho e também como que a Ancar hoje se posiciona com relação ao tema. Né? E a gente sabe que esse é um assunto que tem ganhado cada vez mais relevância, né, no mercado de trabalho, no mundo, mas a gente sabe também que ele ainda não é uma realidade, né? Diversidade e inclusão nas empresas ainda não é uma realidade. E aí a gente tem alguns dados, né, que provam isso. Pessoas pretas e pardas representam 54% da população brasileira, segundo o IBGE. Mas hoje a gente ainda consegue ver a olho nu, no dia a dia, que essas pessoas ocupam muito mais as posições operacionais do que as posições de liderança, as posições mais estratégicas da companhia. Exato. E a realidade de pessoas com deficiência também está muito longe do ideal, né? Mesmo com a lei de cotas para PCDs, que foi promulgada lá em 1991, né? Apenas 53% das vagas reservadas hoje para PCDs são preenchidas no Brasil. Esse é um dado também do IBGE. Perfeito. Quando a gente fala de pessoas LGBTQIA+, tem uma pesquisa da consultoria Mais Diversidade que mostra que mais de 50% dessas pessoas não sentem que trabalham em ambientes seguros para falar sobre a sua orientação sexual ou a sua identidade de gênero, né? O levantamento ainda mostrou que 74% dos entrevistados sentem falta de um ambiente de trabalho mais inclusivo e 54% sentem falta de referências de pessoas LGBTQIA+, no mercado de trabalho. Perfeito. Eu acho que esses dados… Gente, a gente não está falando dados da Ancar, a gente está falando de dados do Brasil. A gente está falando, né, da realidade de todas as empresas. Então, acho que isso traz pra gente a importância de falar desse assunto. E aí, eu gostaria de perguntar para o Paulo. Por que o mercado de trabalho fala tanto em diversidade? Eu acho que veio ganhando o tema diversidade, né? Ele veio ganhando essa relevância no mercado de trabalho e finalmente as empresas entenderam por que falar de diversidade, porque para a gente se tornar e se manter competitivo, a gente precisa ter uma equipe diversa. E a diversidade, ela vai proporcionar para a gente, principalmente, o nosso trabalho de se manter competitivo, mas de trazer inovação, de trazer troca, de trazer conhecimento que vai agregar para todo esse processo que a gente está fazendo dentro das empresas. Então, acho que a gente começou
com esse trabalho. A gente tem uma grande jornada, mas a gente entende que está no caminho certo. E aí, só complementando o Paulo, ou trazendo uma perspectiva minha, a gente tem um negócio altamente dinâmico e que trabalha com pessoas, né? O nosso negócio é extremamente diverso. A gente tem clientes de todos os tipos, porque não temos pessoas trabalhando com a gente de todos os tipos. Exatamente. E aí, eu fico muito feliz de ver que diversidade a gente tem aqui nessa mesa, né? E aí, eu queria saber da Marieta se ela considera a Ancar uma empresa responsável socialmente. Então, Ingrid, falar de responsabilidade social é falar da essência da Ancar, né? Que começou lá com o Dr. Sérgio e continua hoje com a família. E a gente vê isso muito refletido nas nossas unidades, nos nossos shoppings, nos nossos escritórios, nas ações que a gente patrocina. É muito nítido. A gente tem a Rede Cruzada no Shopping Nova América, a gente ganhou o selo social no CNB. No Parque das Bandeiras, a gente tem uma iniciativa muito legal, que é o acolhimento de mulheres em situação de violência familiar, que é em parceria ainda com a Guarda Municipal. A gente está sempre em contato com a comunidade ao nosso entorno. Essa ação do Parque das Bandeiras é um ótimo exemplo. A gente tem ligação entre a comunidade, a prefeitura e o shopping, né? Então, acho que as pessoas vêm no shopping esse perfil de responsabilidade, de trazer... Eu posso contar com o shopping se eu precisar em algum momento, sabe? O shopping vai trazer uma solução para minha vida em algum momento. E eu vejo isso muito nítido. Não só como funcionária da Ancar, mas também como cliente lá no Shopping Nova Iguaçu. Eu tenho Nova Iguaçu como minha segunda casa. Final de semana eu sei que eu vou estar lá, porque vai ter uma programação, vai ter alguma coisa diferente, vai ter um parquinho que eu posso levar meus primos, vai ter um circo... E eu sinto isso muito próximo. E eu acredito que os nossos colaboradores e os nossos clientes também sentem muito próximo deles. Bom, e segundo dados de 2018 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio, as mulheres representam 51,5% da população brasileira e ocupam apenas 13,6% dos cargos de liderança e recebem 70% da massa salarial obtida por homens. Já quando a gente fala de pessoas negras, são 54% da população e estão apenas em 4,7% das posições de liderança das empresas. Então, eu queria saber de você, Paulo, quais são as ações e como nós, da Ancar, estamos pensando em aumentar o número de mulheres na liderança e também o percentual de pessoas pretas na companhia. Quais são as ações que hoje a gente faz aí para mitigar esses problemas? Boa pergunta. Eu acho que para eu te responder, para a gente falar da evolução, a gente precisa ter inicialmente um ponto de partida. E para isso a gente tem uma ação esse ano que vai ser super importante para todos nós ancarenses, que é o nosso censo de diversidade. Porque a partir dele a gente tem uma fonte de medição real, fidedigna, que a gente vai medir através de todas as ações a evolução que a gente está executando. Então, acho que esse é o primeiro ponto. E aí, só para trazer um contexto também, eu acho que a gente tem uma cadeia de ajudantes na nossa empresa que é muito importante, que são os nossos membros, que nos apoiam com todas as construções de ações que é a do comitê. Então, a gente tem um comitê de diversidade que a gente trabalha mensalmente com encontros para discutir o que a gente pode trazer de ações para a melhoria da diversidade e inclusão dentro da companhia. E aí eu acho que vale a gente falar, né? A gente tem 4 frentes de atuação, que quando a gente fala do gênero, a gente está falando ali do GT mais mulheres, a gente quer ter mais mulheres empoderadas, que realmente entendam o seu trabalho e que se posicionem sobre... A gente fala ali do GT Raízes, que a gente trabalhar como que a gente evolui e aumenta o nosso número de pessoas pretas e pardas dentro da companhia. A gente tem um número hoje trazido pelo GPTW, mas consenso a gente vai ter esse dado real, né? A gente fala também da comunidade LGBTQIAP+, e então a gente está falando do nosso GT Cores. E a gente tem o nosso GT de luta, que é o nosso GT para pessoas com deficiência. E que a gente entende também, tem inúmeras ações que acontecem nos nossos shoppings e que proporcionam esse espaço. Mas como que a gente pode evoluir? A gente tem tanta lacuna para trabalhar, então acho que quando a gente traz esse contexto, responde um pouquinho. A gente tem muita ação para fazer, mas a gente ainda precisa entender como que a gente evolui a partir desse dado que a gente vai colher. Então, é um pouquinho que eu quis trazer e já a gente conta um pouco mais aqui também de como que a gente está se posicionando com relação ao comitê, mas a gente traz alguns parceiros esse ano que vai ajudar a gente através de pesquisa de mercado, de contato com outras empresas, entender quais são as ações que vão ser de fato estruturantes para a gente evoluir nesses indicadores. Paulo, eu só fiquei com uma dúvida. O que significa GT?
GT é grupo de trabalho. Ah, então a gente, bacana, tá foi vendo? Foi boa pergunta, porque dentro do... Poderia ser uma sigla, né? Diferente, focada em diversidade. Sim, sim. Legal. A gente vai divulgar a nossa política de diversidade. Lá vai ter um glossário para vocês entenderem algumas siglas que a gente utiliza. Todos os trabalhos de diversidade têm essa referência GT? GT. Ah, bacana. Então, exatamente. Então, a gente tem um grupo de afinidade que é pautada nesses grupos aqui, desses 4 temas que eu falei com vocês. Mas a gente tem o GT, que é quando a gente realmente ali dentro do grupo, a gente tem mais de 60 pessoas participando. Então, quando a gente precisa fazer uma ação e dar foco, a gente monta o GT e esse GT vai entender ali, cada um com seu papel, como que a gente coloca e traduz essa ação na prática. Legal. Junto com os nossos colaboradores. Legal. E assim, complementando o que o Paulo acabou de falar, é que a gente está revisou, né, na verdade, a nossa política de diversidade, com o objetivo de formalizar os ideais da empresa para a promoção de um ambiente cada vez mais inclusivo. E isso reflete na contratação de mulheres, de pessoas pretas, de pessoas LGBTQIA+. Perfeito. Eu acho que vale um ponto também, Marieta, que isso tudo atrelado com esse processo e toda a estruturação do ESG. Então, a gente tem os compromissos, a gente tem vários pontos trazidos na nossa política para a gente realmente alinhar com todo esse fluxo que a gente está construindo junto com o ESG. É bacana porque a fala de vocês traz muita parceria, né? A gente parceria com outras áreas, ações que refletem as outras áreas. É dessa forma que a gente vai tornar a Ancar mais diversa? Paulo, qual é o papel de todos nós na diversidade? Assim, eu acho que o principal é respeito. Eu acho que para a gente falar de diversidade, a gente tem que entender as diferenças. E somos diversos, né? E eu acho que a gente trabalha e a gente vive num país, né, que realmente é super diverso. E se a gente não entender isso, a gente vai trazer contextos que não vai levar e não vai somar o que a gente está construindo. E vai perder a oportunidade de reter talentos, né? Reter talentos, eu acho que foi perfeito, Ingrid. E aí, quando a gente fala do nosso papel, é o meu papel, é o papel do líder, é o papel de cada um dentro desse ecossistema para a gente proporcionar um ambiente seguro, um ambiente que as pessoas se sintam pertencentes. Eu acho que a gente pode começar fazendo isso de diversas formas. Então, o nosso primeiro papel é entender, respeitar e entender como, de fato, a gente pode se posicionar e trazer uma evolução dentro da companhia. E aí, a gente tem vagas afirmativas, que eu acho que foi um ponto aqui que peguei na minha cola. Obrigado, eu lembrei disso. Eu acho que a gente... E aí, um papel do líder, eu acho que é muito importante, é entender como que ele vai fazer um processo seletivo. Então, eu vou fazer um processo seletivo, vou fazer através de uma vaga afirmativa, eu vou fazer um processo seletivo através de um processo sossego, né? Eu não preciso conhecer... O que é uma vaga afirmativa? O que é um processo às cegas? Um processo às cegas é quando eu não preciso ver quem é a pessoa que está sendo entrevistada. Eu posso fazer através de um vídeo sem ligar a câmera. Eu não preciso trazer as características da pessoa para o processo. Isso é bem legal, eu já fiz, e é bem gostoso de fazer, né? E depois, quando a gente conhece o aprovado, parece que a gente já se falou várias vezes, mas é o primeiro encontro e a gente entende essas características. E quando a gente fala de vagas afirmativas, a gente dá a prioridade no processo seletivo para grupos minorizados. E aí a gente, de fato, trazer pessoas pretas, a gente trazer pessoas LGBTQIAP+, a gente trazer pessoas PCDs. Então, assim, a gente trabalhar todo esse cenário de minorias para que agreguem ao nosso time. E aí a gente volta para aquilo que a gente falou lá no início, né? Esse contexto misto vai trazer realmente as possibilidades de todas as inovações que a gente quer proporcionar. Bacana. E acho que, assim, um exemplo, né, de que as nossas ações estão sempre muito alinhadas, e aí quando eu falo nossas ações, gente, eu estou me referindo ao time de recursos humanos mesmo, né? A gente trabalha aprendizagem e desenvolvimento com foco em climicultura. Climicultura trabalha isso com foco em aprendizagem, com foco em remuneração. Então, a gente tem uma troca, uma sinergia muito bacana. Mas um exemplo prático disso é o nosso programa de estágio, que acabou de ser lançado, é um projeto da Ingrid. Nasceu, gente, nasceu! Caraca, cara, que felicidade, é muito orgulho, sabia? É um belíssimo trabalho. Eu sou meio suspeita porque eu tô sempre elogiando minha pupila, mas de fato um belíssimo trabalho. Belíssimo. Obrigada, gente. Sim. A gente já recebeu aí alguns elogios. E é muito bacana porque são elogios espontâneos e isso é muito legal porque as pessoas viram o valor agregado, né? Mas aí eu queria aproveitar e perguntar pra Ingrid, contar pra gente o que na prática o programa traz de foco em DI, aonde ele ajuda. Perfeito. Quando a gente começou a construir o programa, uma das primeiras coisas que eu pensei foi, eu preciso
linkar isso com a agenda ESG, né? A gente falou ainda agora. Exatamente. Então, eu me conectei com todo o trabalho que a gente já tinha realizado, todo o relatório de materialidade, e entendi exatamente onde que o programa poderia alavancar alguns indicadores da companhia. E aí, a gente hoje trabalha com um programa que não tem restrição de gênero, não tem restrição de idade, não tem restrição de instituição educacional. Perfeito. Pelo contrário, a gente trabalha com um programa que vai fazer vagas afirmativas, com foco muito mais em pessoas pretas, para a gente criar cada vez mais um pipeline de pessoas, de uma liderança, né, de um futuro plural, mais plural na Ancar. E o mais legal disso tudo é que quando a gente foi vender essa ideia para os líderes, todos eles abraçaram essa ideia. A gente não teve resistência, a gente não teve que convencer, que negociar. Todo mundo entendeu a importância de trabalhar com um programa de entrada, abrindo a oportunidade para pessoas que fazem parte desses grupos minoritários. Então, para mim, é muito gratificante trabalhar com um programa que realmente vai tratar de um assunto que não é só especial para mim no ponto de vista profissional, mas também pessoal, né? Eu acho que para todos nós aqui. Perfeito. Então, também gostaria muito de agradecer a vocês que fizeram muita parte da construção desse projeto comigo, do programa, a Evelyn especialmente. Obrigada por ter me dado essa oportunidade, esse presente. Para mim foi um presente. Eu lembro que você falou assim, eu tenho certeza que você vai tocar esse programa com, né, vai conseguir construir isso com muita facilidade, não sei o que. Foi difícil. Foi difícil. Não é tão assim. Mas foi muito prazeroso, foi gostoso, deu um gás, sabe? Olhar para esse trabalho foi muito especial pra mim, então... Deu frio na barriga? Deu frio na barriga. Então tá sentido, certo. né? Então fez sentido, não é mesmo? Mas tá muito lindo. Obrigada. Mas mesmo. quando eu escuto a Ingrid falar, né? E tudo que a gente já falou aqui, me vem muito na cabeça a fala da Marieta, né? Falar de diversidade, falar desse tema que é tão especial, tem muito a ver com falar da essência da Ancar, né? Exato. A gente vê que a gente faz muita coisa bacana e que a gente traz muito da nossa essência mesmo, né? Parece que todo mundo que a gente traz para a empresa já tem esse viezinho, né? Então, quando a gente coloca para conversar, puxa para as ações, vai para o comitê, pensa no programa de estágio, as pessoas abraçam, né? Acho que a nossa empresa tem um caminho lindo para cada vez ser mais diversa, porque ela já tem isso na essência. É né? o jeitinho Ancarense de ser. É um tem que jeitinho adotar. Ancarense de Jeito ser. de ser. Exatamente. Exato. Mas, Mari, compartilha com a gente dicas de conteúdos. Enfim, quem quiser falar, aprender mais sobre o tema, estudar mais sobre o tema, se inteirar mais do tema, além de procurar vocês, que estão sempre, né, Exatamente. super à Por favor. disposição. Estamos de E portas os abertas. membros, a gente tem vários E membros. os membros do comitê. Exatamente. O que mais? Então, a gente tem vários membros de comitê espalhados pelos nossos shoppings. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem esclarecer algum ponto, pode procurar. E pode nos procurar também. Nossa caixa de e-mail tá sempre aberta. Começando, Evelyn, assim, eu penso primeiro na nossa trilha da UAI sobre diversidade, que é muito Perfeito. boa, gente. Por favor, cursem. Adoro quando a UAI aparece. É muito interessante. Eu achei muito legal quando eu entrei na companhia, né, que faz pouco mais de um ano, e tinha uma trilha falando sobre diversidade. Eu falei, bom, que legal, sabe? Tem alguém pensando sobre isso aqui. E já fui convidada pro comitê, então complementou. Eu acho que fez muito sentido pra mim. Inclusive, seu bate-papo tá lá na UAI. Pois Quem é. não teve a oportunidade de assistir. Pois é, gente. Foi maravilhoso. Assista, Marieta, foi Incrível. incrível. Foi a primeira ação de muitas que a gente está construindo por aí. Eu fico muito contente, como uma mulher negra, de ter uma parceira de trabalho que está projetando um programa. Que está projetando, não, né? Que está acontecendo. Um programa de estágio. minha Tá filha. acontecendo. Coisa Um boa. programa de estágio pensado, voltado para pessoas negras. Isso me conforta muito. Como mulher negra e como colaboradora, fico muito contente, amiga. Muito obrigada por isso. Obrigada. E voltando ao tema das dicas, Evelyn, vou consultar aqui minha colinha. Alguns Quem não livros, tem, né? Pois é, alguns livros que eu listei pra vocês que são super interessantes, tá, gente? O primeiro é o Pequeno Manual Antirracista, da Djamila Ribeiro. É super interessante, um livrinho de bolso, você pode levar pra qualquer lugar, ler em qualquer momento do seu dia. É um ótimo conselheiro, sabe? Sobre pessoas que pensam sobre coisas que eu posso ou não fazer. Então, dá uma lidinha no Manual Antirracista que você vai gostar. Que é importante dizer, já aqui fazendo, intrometendo, é que mais importante do que não ser racista é ser uma pessoa antirracista. Exatamente, muito bom pontuado. Muito obrigada. Muito bom. O segundo livro é Olhos d'Água, da Conceição Evaristo, que é um livro que fala sobre poema, que traz uma pegada mais romântica. E é muito bom, tá, gente? É muito bom, recomendo. A Conceição Evaristo é uma autora mineira, então é super Sim. legal. E o
terceiro livro é Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis, que já tem uma pegada um pouco mais diferente, mas eu acho que vocês vão adorar também, pra quem quiser se aprofundar no tema. Trouxe 2 podcasts, que são 2 que eu sou super fã, que é o Angu de Grilo e o Afetos, da Gabi de Pretas. Então, deem uma olhadinha, tá disponível no Spotify, vocês não vão se arrepender. Caramba, você arrasou nas dicas, hein? Eu falei que ia ter conteúdo. Eu falei que ia ter. Inclusive, indicação de conteúdo. Exatamente. Muito bom. Gente, assim, é um assunto muito gostoso, né? E depois que a gente pega o gancho do início... Gente, não se iludam. No início, se a gente chega aqui um pouquinho tenso, os convidados, então... Erros de gravações. Que a gente vai pegando o jeito, né, Ingrid? Já Pois fez só é. mais alguns, aí os convidados ficam nervosos, mas depois com o tempo passa. E aí agora tá nesse momento real, tá todo mundo querendo ficar aqui, ó, batendo Pois papo. é. Perfeito. Que é Eu tô gostoso, apegada, eu é? não quero mais bom. me desfazer. Eu tô me sentindo aqui. Olha, quase Mas eu queria pedir, Paulo e Marieta, considerações finais? Alguma pergunta que a gente não fez? Alguma coisa que vocês ainda querem trazer, compartilhar com todos nós? Não, eu acho que foi bem gostoso o papo, de verdade, adorei. E com um friozinho na barriga é sempre mais gostoso. Eu acho que a gente tem só uma consideração, que eu acho que esse ano é um ano que vai ser super importante pra gente com relação à diversidade e inclusão. Então, a gente tem novos parceiros, a gente tá trazendo uma nova agenda. A gente divulga agora a política. Enfim, se interagem. Aí o erro de gravação. Se interem. Se integrem mais com esses assuntos. Boa. Ah, perfeito. Travou a língua. Normal, gente, natural. Acontece. Para que a gente realmente consiga se posicionar. Não é um tema da Marieta, não é um tema do Paulo, não é um tema de recursos humanos. É um tema nosso. E só vamos conseguir fazer essa transformação acontecer se a gente, de fato, se unir para fazer isso tudo. Então, obrigado pelo esse espaço para a gente poder falar um pouquinho. E contem com a gente, vamos fazer bastante ação nesse ano para a gente mudar esse cenário um pouquinho aqui na Ancar e que isso reverbere aí para todo o mercado de trabalho. Bacana. Mari? Gente, só complementando o que o Paulo falou, eu tô muito contente de ter participado desse momento, de verdade. Eu acho que toda oportunidade que a gente tem de falar de diversidade, a gente tem que estar lá pregando a palavra da diversidade, sim. E é só o começo. Como o Paulo disse, esse ano a gente tem uma agenda muito robusta, se preparem. Eu conto com o apoio de vocês, como foi dito aqui inúmeras vezes, e eu acho que é bom a gente reforçar, tá, gente? A diversidade não é um tema nosso, é um tema de todos. É um tema de todos nós. Isso tem que ser importante pra mim, pra você que tá ouvindo, tem que ser importante pra todos nós. E contamos com vocês, mais uma vez, pra ficar frisado. E caso tenham alguma dúvida ou quiserem saber mais sobre o programa, me procurem que eu tô à disposição, tô sempre disponível pra Muito esclarecer. E é isso, gente. Tô super contente. Eu vou sair daqui com meu coração explodindo de alegria. Todos nós. Bom, eu acho que o recado é o mesmo. A diversidade é um dever nosso e não só da porta para dentro da empresa, também da porta para fora. Então, acho que esse é o grande recado, a grande lição que fica. Tô muito feliz, muito obrigada por esse momento. Muito obrigada de verdade, assim. Nunca imaginei que em 2023 estaria gravando podcast com imagem. Todo mundo aqui com isso aqui, essa estrutura toda. Obrigada, Carretel. Vocês são, Vocês são ótimos, eu adorei. Estrutura muito bacana, que é muito legal. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez por esse momento. Obrigada por compartilhar tanto conhecimento. É muito importante pra mim trabalhar com pessoas como vocês. E contem sempre comigo. Delícia. Gente, todo o Ancarcast é muito gostoso, né? E a gente aprende muito. Sim. Mas esse, de fato, emocionou. Emocionou. Obrigada, Paulo. Obrigada, Marieta. Eu acho que o mais importante da gente falar... Eu tô um pouquinho emocionada. Mas acho que é importante a gente reforçar que a gente tá falando de um assunto que a gente tem lugar de fala, né? Sim. Exatamente. Vocês têm lugar de fala, né? Então, assim, comprem as ideias. Venham com a gente realmente ampliar a diversidade na Ancar. E tem uma frase que tem aqui na parede da Boulder, que toda vez que eu venho, eu gosto muito. Eu queria fechar o Ancarcast de hoje com ela. Acender a luz do próximo não apaga a sua. Então vamos acender a luz do outro o tempo todo, gente. É isso aí. Beijo, até o próximo Ancarcast. Beijo, gente. Beijo. Tchau, tchau.